Uma boa noite a todos. Conforme anunciado nas nossas redes sociais, hoje estaremos realizando uma live com a doutora Daiane. Iremos abordar alguns assuntos sobre só aguardando a doutora. Muito bom ter a senhora com a gente também. Doutora, Olá, uma boa noite, tudo bom? Tudo bem, deixa eu só ajeitar aqui porque tá meio desfocado para mim, mas acho que agora ficou bom. Como estão as coisas? Legal. Como está São Paulo? Nós estamos, acho que mais ou menos da mesma forma que nós havíamos conversado da última vez, doutor. Quando eu tive o prazer de recebê-lo aqui no meu perfil para a gente conversar um pouquinho também. E aqui está um pouco, na verdade, incerto, né? A gente permanece na quarentena, mas as pessoas a gente reparou essa semana, e na verdade na semana passada o pessoal começou a fazer um movimento de retomada, né, de comércios, mesmo sem autorização. Né? Então, mesmo com a determinação de permanecer em quarentena, a gente já começou a perceber aqui em São Paulo essa movimentação de pessoas, né, a abertura do comércio. E a gente fica um pouco sem saber exatamente como as coisas vão ficar por aqui, porque nós somos, na verdade, o centro da epidemia, né? Nós É somos verdade. o maior estado, né? A maior cidade é São Paulo, né? Aqui no Brasil. Então, é muito complexo essa questão, né? Quando o nosso próprio presidente diz que as medidas que os governadores estão tomando estão muito radicais, né? Então, é meio complexo, né? Pois é. Doutora, eu queria te apresentar primeiramente para os nossos seguidores, para você que nos acompanha. Esta é a doutora Daiane, nossa colega, militante, advogada lá de São Paulo. Hoje nós iremos abordar alguns aspectos previdenciários sobre as alterações legislativas que ocorreram, como está na prática a militância também da advocacia previdenciarista. E tá difícil, né, doutora? Mas eu gostaria mesmo assim que a doutora também se apresentasse. Fica à vontade, doutora, para a gente iniciar nosso diálogo. Com certeza. Bom, meu nome é Daiane, é o seguinte, eu trabalho aqui em São Paulo, né, na capital de São Paulo e próximo à capital de São Paulo, no ABC Paulista. Tenho focado mais minha atuação no trabalhista e previdenciário nos últimos tempos, mas também atuo no civil, né? Então, essa parte de contratos, indenização, enfim. E tem sido muito interessante essa nossa troca, né? Os colegas, a gente se conheceu em um digamos, um congresso para advogados, né? Então a gente teve essa troca com outros colegas aqui do Brasil inteiro. É sempre interessante a gente ter esse momento para conversar um pouco, para saber, né, como as coisas estão caminhando em outros locais também, aprender um pouquinho, né, com a experiência dos colegas. Então Verdade, agradeço muito doutora. o convite, né? Fiquei muito honrada em participar aqui. Né, adorei quando vocês vieram também aqui no meu perfil, a gente conversou um pouquinho sobre a parte trabalhista, né, mais focado nessa questão também econômica, voltada para o coronavírus, porque infelizmente essa é a nossa realidade agora. Né? Então, mais ou menos, Verdade. quase tudo que a gente fala e pensa e estuda e, e tenta arrumar um caminho para resolver essa situação é focado no Covid, né? Por mais que a gente tenha, a gente às vezes pense em tirar um pouco o foco disso, mas infelizmente é a nossa realidade. A gente sabe que
quando tudo isso normalizar, a gente vai ter ainda muitas questões ainda para serem resolvidas, né, tanto no judiciário como em outras áreas. Então, infelizmente, daqui para frente a gente ainda vai ouvir muito falar sobre coronavírus. Pois é, Eu até doutora. deixei de falar coronavírus. Agora eu comecei a falar Covid porque já estava me deixando um pouco consternada, ficar falando coronavírus, coronavírus. Aí eu mudei para Covid agora. Vamos adotar essa nomenclatura, então. Deixa eu só agradecer a participação dos seguidores que estão nos acompanhando. Tem a Mônica de Vila Velha, a Hélida, a senhora Leda, que é uma grande amiga nossa, minha grande amiga do Rio de Janeiro. Depois eu queria que ela deixasse um comentário para saber como é que está a situação no Rio de Janeiro também, do Covid. Priscila. Para mim tá falhando um pouquinho, doutor. Para mim, não sei para o pessoal que está assistindo, mas para mim está falhando um pouquinho. Voltou? Vê se voltou. Voltou, para mim voltou agora. Se o pessoal que estiver acompanhando puder só dar um retorno para ver se está bom também. Para mim agora a imagem não está muito nítida, mas agora voltou o áudio. Voltou? Pois é, estava retomando, o raciocínio estava agradecendo a participação de todos que estão conosco aqui, a Priscila, a Hélida, a Mônica, a Leda, a Fernanda Andrade, a Amélia Andrade, são pessoas muito próximas a nós, a senhora Penha Souza, o Fernando Ramos e Davi Vieira. Esse rapaz, Davi Vieira, nós estaremos realizando uma live na semana que vem com ele. Ele trabalha em uma empresa reconhecida aqui no estado, na parte de RH, porque, como a doutora mencionou, assunto motivado pela questão do Covid, dessa pandemia, não vai faltar e são inúmeras consequências. Mas, doutora, vamos lá, vamos para o INSS, vamos para a Previdência. Permita-me, às vezes, usar algumas nomenclaturas mais usual, de senso comum, porque seria bom que as pessoas interagissem com a gente, mas se eu falar INSS, a doutora não entende. Não, ok? Se doutora, ficar alguma dúvida, o pessoal vai mandando nos comentários também, mas eu costumo tentar trazer as informações de forma também bem simples, porque o meu pessoal, meus clientes, né, são pessoas bem simples, né? Então a gente tenta verdade. adequar um pouco a nossa linguagem, né? Para que eles entendam também, porque eu acho que o trabalho do advogado também é esse, né? Fazer-se entender, fazer com que o cliente, com que as pessoas entendam a lei, né? Então a gente não pode também ficar usando do nosso juridiquês aqui, né? Em lives, em conteúdos, eu acho, de redes sociais. Então eu fico muito gosto de acompanhar as postagens que vocês fazem também, porque eu acho que são postagens muito pertinentes, bem interessantes. Às vezes eu compartilho até as postagens que vocês fazem, porque é importante a população nesse momento entender o que está acontecendo. A gente conversou, né, da outra oportunidade sobre a questão de quão rápido as coisas estavam mudando, né, no trabalhista, mas no previdenciário também está assim, nas outras áreas do direito também. A gente vai acompanhando e vai tentando se adequar às novas realidades, né? E tentar trazer isso para a pessoa, para a população no geral, porque é complicado. Se para a gente é complicado, né, eu sei como deve ser para outras pessoas, né, principalmente o pessoal que está nessa faixa, que é o nosso público, pelo que eu conversei também com vocês, que são pessoas um pouco mais humildes, que não têm esse conhecimento, né? Então a gente precisa ter esse olhar também. E o direito, eu acho que o direito previdenciário e o trabalhista são direitos sociais, né, como a gente sabe, e são, verdade, são outras realidades, né? A gente trata com pessoas de outras realidades, né? Infelizmente, nosso Brasil é muito diverso nesse sentido. Verdade, doutora. Queria deixar novamente uma saudação para Bruno Amaral, que acaba de entrar. Bruno Amaral é assessor legislativo, e a senhora Edna também. Doutora, mas vamos lá, vamos pro conteúdo dessa live, que eu acho que muitas pessoas estão esperando. Vamos lá.
Uma pergunta corriqueira que nós recebemos é a questão de que, eu estou precisando de requerer um auxílio e como eu faço nessa pandemia? Perfeito. Eu vou voltar só um pouquinho antes, né, de trazer o contexto para eu poder, de fato, entrar nessa questão. Peço licença só para o pessoal entender também. Assim como os outros órgãos públicos e também, né, empresas, enfim, a gente teve que fechar as portas, né, fechar esse atendimento presencial. E com o INSS não foi diferente, né, porque a gente sabe quantas pessoas circulam dentro do INSS. Né? Então, se tem um local que pode ser um local de proliferação de vírus, é o INSS. Então, Verdade. eles também fecharam o atendimento. Tá? Então, o INSS também teve que se adequar nesse sentido. Né? A partir do momento que ele não poderia mais atender os segurados presencialmente, era uma coisa que o INSS vem buscando, na verdade, desde 2018, mais ou menos, passar o sistema presencial para o digital. Né? Então, a gente já vinha acompanhando esse movimento do INSS, tanto é que no ano passado ele abriu vários canais dentro do meu INSS de requerimentos, para as pessoas não precisarem mais ir lá no INSS presencialmente, ou só fossem quando fosse necessário levar uma documentação original ou passar por uma perícia médica. Então, já vinha esse movimento do INSS, né, de tentar esse afastamento, né, de pessoas, que é muito complicado, né? INSS eu acho que acaba sendo complicado porque as pessoas precisam da informação, né? Isso que a gente fala. Falta a informação básica para as pessoas entenderem quando elas têm o direito e se elas sabem que elas têm o direito, o que elas precisam fazer, né? Isso não é uma coisa muito divulgada, infelizmente. Então, só para a gente entender como é que ficou isso. A INSS suspendeu o atendimento presencial, inclusive perícias médicas. Né? Então, como é que ia ficar a situação? Ia ficar tudo parado? Não, a gente não pode, né? A gente lida com uma questão que acaba sendo um valor de subsistência muitas vezes. Então, a INSS teve o cuidado de transferir essa obrigação de receber o pedido de auxílio-doença para a questão digital. E, em vez de ficar aguardando o retorno das atividades para realizar a perícia médica presencial e conceder o benefício ou não, ele trouxe a possibilidade da pessoa apresentar um atestado médico no requerimento que ela faz, pelo site ou pelo aplicativo do INSS, e aí eles fazem uma análise remota desse atestado médico e, chegando à conclusão que aquele atestado preenche os requisitos, a pessoa vai ter o benefício concedido num primeiro momento. Tá? Então, ela vai receber o valor. E aí, como é que ficou essa situação? Por mais que tenha tido essa tentativa do INSS de normalizar a situação para atender os segurados, a gente sabe que muitas pessoas não têm o acesso à internet, né? E ainda que tenham acesso à internet, muitas vezes não entende como é que funciona, né, o aplicativo ou o site, como é que elas têm que requerer isso. Então, ficou um pouco complicado nesse sentido. Eu acho que muitas dúvidas eu recebi também. Como é que eu faço para requerer? Como é que eu faço para requerer? Porque o INSS não criou um caminho fácil também dentro do aplicativo ou do site. Né? Você faz o requerimento do auxílio, mas está constando que você vai marcar uma perícia. Então, as pessoas falam assim, não, mas eu não tenho que marcar perícia, eu tenho que colocar meu atestado. Então, por que está mandando eu marcar perícia? Não está errado, então eu estou fazendo errado. Então, assim, teve essa complicação. Agora eu acho que está um pouco mais divulgado, difundido. As pessoas têm conseguido fazer isso de uma forma mais simples. Mas só para responder a pergunta. É possível, sim, você fazer o seu requerimento de auxílio-doença diretamente pelo site ou aplicativo do Meu INSS. Tudo lá a gente vai trabalhar no INSS agora com esse aplicativo Meu INSS. Tá? Então, você vai precisar fazer uma senha. Quem não tem a senha do aplicativo tem que fazer essa senha. E aí, a partir do momento que você entra no site, já tem vários serviços disponibilizados. A maioria dos serviços, na verdade, já estão disponíveis no site do Meu INSS ou no aplicativo. Então, isso tem facilitado um pouco. Uma outra dúvida que o pessoal tem me feito, tem me perguntado muito, é o seguinte: eu fiz, mandei meu atestado, mas até agora eu não tive uma resposta.
Gente, a gente está falando de uma análise, né, remota de pedido de um requerimento. Infelizmente, o INSS não vai fazer essa análise em uma semana ou duas. Por mais que a gente tenha essa previsão de análise, a gente vai ter um pouquinho de paciência, porque se anteriormente o INSS não fazia, quem dirá agora? Com essa possibilidade de fazer o envio e também ser mais uma atividade para o servidor desenvolver. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado nesse sentido, porque não é uma coisa rápida também. Tá? Então, assim, infelizmente não é uma coisa rápida. Não vai ser porque eu fiz o requerimento hoje que na semana que vem eu vou ter um retorno. Apesar de eu ter conversado muito com os colegas nesse sentido, e a gente tem verificado que, aparentemente, né, os servidores estão trabalhando mais arduamente agora. A gente tem tido várias análises realizadas. Eu, particularmente, todas as semanas, eu tenho tido andamento nos meus requerimentos, seja de análise do benefício mesmo, ou para requerimento de documentação. Então, a gente percebe que tem tido, de fato, esse trabalho remoto, sim. Tá? Mas, infelizmente, a gente não pode esperar que seja uma coisa muito, muito rápida. Uma coisinha só que eu esqueci de falar e agora me lembrei, é que o atestado médico, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque não é qualquer atestado médico que o INSS está aceitando. Tá? Então, a gente vai precisar preencher alguns requisitos para esse atestado. Tá? Então, a gente vai precisar que esse atestado, ele fale corretamente qual que é a doença ou a enfermidade que a pessoa está ali apresentando. Se o médico vai colocar prazo mais ou menos de recuperação que ele prevê. A gente tem muita dificuldade nesse sentido porque geralmente os médicos não colocam prazo. É muito comum os médicos não colocarem prazo para restabelecimento. Então, se não tiver prazo, o INSS não vai conceder o benefício. Tá? Então, é importante a gente prestar atenção nisso. E também a questão de estar carimbado, assinado por médico que seja, de fato, habilitado e inscrito corretamente. Tá? Eles vão fazer essa análise, então precisa ter um pouquinho de cuidado e muita atenção nesse sentido. Infelizmente, E não, eu gostaria de destacar que eu estou em home office aqui. Caso alguém ouça uma criança gritando, é o meu filho, tá? De 2 anos de idade, que em muitas ocasiões não permite que o som que o áudio ele ocorra na sua plenitude, né? Mas, doutora, eu queria, antes de nós continuarmos, queria trazer aqui para a nossa conversa a doutora Sunamita. Ela está aqui comigo. Tudo bem? Boa noite. Finalmente, hoje a doutora está com 2 entrevistadores, tá bom? Quantas perguntas, hein, doutora? Responsabilidade, hein? Verdade. E nesse ponto que a doutora está mencionando, eu queria só trazer uma ressalva que antes de ocorrer esse coronavírus, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo, devido também à reforma da Previdência, existia uma grande quantidade de pedidos em análise. Então o tempo que o INSS estava levando para analisar uma solicitação era muito grande, era um tempo muito grande. Nós tivemos alguns clientes que requereram o benefício, o LOAS, pela situação da cefalia, né, da microcefalia, e demorou bastante. Então, o INSS já vinha sobrecarregado com essa situação, com inúmeros pedidos de aposentadoria devido à reforma da Previdência, e já estava, né, naquele processo de realmente de transferência para os requerimentos serem todos digitais. Existe uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que realmente essa questão digital, para quem consegue manusear o aplicativo, tem um domínio da tecnologia, consegue realizar de forma um pouco mais fácil. Não tão fácil, porque até mesmo nós, advogados, nos deparamos com inúmeros desafios por causa do sistema, na questão de anexar.
Então, a vantagem é que realmente trouxe né, uma agilidade para realizar o requerimento, porém, nós sabemos que a grande maioria dos casos de pessoas que requerem algum auxílio, algum benefício no INSS, são pessoas, em sua maioria, trabalhadores ou idosos que não têm esse manejo com a tecnologia, o que acaba dificultando em realizar esse requerimento. Mas queria deixar essa ressalva, doutor, e queria também continuar mencionando as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, a Celi Santos, ela entrou na nossa live, o Richard, que é um grande conhecido, um grande amigo, inclusive ele está até realizando uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo, subiu. Eu vou fazer essa pergunta, doutora, se a doutora puder explanar. Claro. Então, o Richard está perguntando o seguinte, que no caso de licença maternidade, nesse período de Covid, né, essa licença ela pode estender para quem já está no final da licença? São inúmeras nuances que aparecem, né, doutora? Mas a doutora quer mencionar alguma coisa? Não, porque assim, o benefício, né, o salário maternidade, você tem um prazo para receber. Eu não sei se, na verdade, a dúvida dele é trabalhista ou previdenciária, mas vamos lá. O salário maternidade, a pessoa tem um prazo para receber. Então, finalizado aquele prazo, né, de 5 meses, mais ou menos, a pessoa vai receber o salário maternidade. Em tese, ela tem que retornar ao trabalho, né? A empregada vai ter que retornar ao trabalho. Agora, eventualmente, essa questão da licença, aí vai ficar a cargo da empresa verificar qual é o caminho que a empresa está adotando aí com relação ao Covid, né? Se é fazer a suspensão de contrato dos funcionários, está reduzindo jornada, ou até mesmo demitindo. A gente não sabe como é que está a situação, né? Então, assim, a gente precisa ter só atenção nesse sentido. Com relação ao benefício previdenciário, a gente não estende o benefício previdenciário, né? Essa questão do salário maternidade, ele não pode ser estendido. Eventualmente, se for o caso, talvez um auxílio-doença, se for o caso da pessoa, preencher os requisitos também. Mas, com relação a isso, não vislumbra uma questão de estender benefício, não. Pelo menos no previdenciário, não. Não, pois é. Lembrando das possibilidades legislativas que foram trazidas nesse momento, da questão da suspensão do contrato, da questão das férias coletivas, férias individuais. Então, eu acho que nesse caso, Richard, realmente tende para ser uma questão mais trabalhista do que previdenciária nesse momento. Então, é muito importante, né? Nós estamos comentando constantemente da importância do diálogo entre no caso trabalhista, entre o trabalhador e o empregador, para que consigam acertar um denominador comum e que possa trazer um bem para todos, porque também as empresas também estão sofrendo muito também com essa pandemia. Mas a doutora, excelente indagação. Mas agora, nós estávamos comentando sobre a questão dos requerimentos. Pois é, doutora, nessa questão dos requerimentos, uma alteração legislativa trazida foi em relação ao LOAS e o auxílio-doença, no caso. A doutora pode explanar alguma coisa sobre esses pontos? Eu vou falar do auxílio-doença primeiro, porque o LOAS, ele tá mais ou menos aquela brincadeira que a gente fez do tia casaco, bota casaco. Então, eu vou fazer por parte. O auxílio-doença, na verdade, até um complemento àquilo que a gente falou, a lei que instituiu o auxílio emergencial, ela trouxe também algumas outras previsões. Tá? Então, assim, com relação ao auxílio-doença, a lei ela determinou que aquelas pessoas que estão requerendo o auxílio-doença, o INSS faça a antecipação do valor para as pessoas que estão requerendo. Tá? Então, essa antecipação também vai depender de uma análise prévia para verificar se dentro do possível, né, a pessoa está preenchendo os requisitos. Né? Então, vai precisar verificar se de fato a pessoa tem qualidade de segurado,
né, tem carência para isso, e citar direitinho a questão do atestado médico, tá? Então, não é simplesmente porque eu requeri um auxílio doença que o INSS vai antecipar para mim, tá bom? Então, também tem que ter cuidado nesse sentido, porque às vezes a gente vê o pessoal comentando, e uma coisa que eu falo muito com relação a essa questão toda é a questão da mídia. A mídia me preocupa um pouco, né? Porque a mídia, ela às vezes solta algumas informações de forma incorreta, né? Ou de forma superficial, né? Então, essa questão do auxílio-doença, ela foi divulgada como se bastasse que a pessoa tivesse feito o requerimento do auxílio-doença, que ela fosse ter uma antecipação do valor, tá? Não é bem assim que funciona. Tem que ter um pouquinho de atenção, porque o servidor vai analisar essas questões. Se de fato a pessoa tem o mínimo de informações ali, que ela teria direito ao benefício, tá? Então, aí sim vai ter a antecipação do auxílio-doença. Doutora, muito importante que a... Perdão interromper, doutora, mas eu acho que esse ponto é muito importante. Porque, como a doutora mencionou, não é apenas, foi cometido de uma doença, ou machuquei, tive um acidente de trabalho, e eu vou no INSS, faço um requerimento, apresento o meu atestado, e eu já vou ter direito ao benefício. Não é bem assim. Um ponto muito importante, realmente, é a carência. Não são todas as pessoas que terão direito ao benefício do auxílio-doença. É um ponto muito importante que a mídia não divulga. Ela realmente só divulga isso, só faz o requerimento. Não é bem assim. Muitas pessoas, nós estamos vindo de uma crise econômica muito grande, uma recessão econômica. Muitas pessoas estavam desempregadas, muitas pessoas deixaram de contribuir e talvez tiveram seus contratos de trabalho, ou muitas vezes também nem conseguiram um novo contrato de trabalho, mas tiveram seu novo contrato de trabalho agora, há 1, 2, 3 meses. Então, ou seja, essas pessoas, elas devem cumprir um tempo para voltar a ter a qualidade de segurado. Ou seja, para elas poderem voltar a ter o direito de receber o benefício do auxílio-doença. Doutora, pode explanar um pouco mais a questão da carência, que é um ponto muito importante na questão do auxílio-doença. É importante, a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido, porque eu falo, às vezes as informações elas ficam muito passadas aí na mídia, né? Uma coisa que eu tenho visto bastante, até abrindo um parêntese com relação a isso, é a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem dado uma dor de cabeça imensa para a gente, né? Eu falo para mim, porque assim, o meu WhatsApp, minhas redes sociais, elas não param com relação a esses questionamentos. Porque a mídia divulga somente, faz lá o seu requerimento. Esquece os requisitos. Que pedir vai ter direito, ou que todo mundo tem direito a pedir. Né? Então fica uma coisa muito mal formulada, e agora ficou essa questão de começar a ter essas negativas, né, dos auxílios, e a pessoa estava esperando os R$600 dela, que a mídia falou que ela ia receber. Né? Então ficou uma coisa muito mal passada, então a gente tem que ter um certo cuidado. Eu falo bastante isso para as pessoas, eu tento passar isso, né? Que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque até mesmo nós, advogados, às vezes a gente lê uma notícia e tem vezes que eu fico assim, será? Será que é isso mesmo? Deixa eu procurar a fonte verdadeira disso, porque nem nós conseguimos chegar a uma conclusão quando a gente vê uma notícia. E muito cuidado também, aproveitando aqui, pessoal que nos segue, um canal que a gente usa para receber notícias. Né? Assim, a gente tem várias opções, redes sociais, hoje em dia a gente tem um trabalho muito bacana, inclusive dos colegas, de trazer essas informações, de atualizar todo mundo. Então, muito cuidado com o que você ouve na mídia, do que você lê em jornais que não são jornais conhecidos, ou que não tem o cuidado de fazer uma análise mais aprofundada disso tudo. Porque acaba gerando uma expectativa que, às vezes, frustra. Porque assim, a gente já vive, eu falo, é tão complexo, porque a gente já vive numa situação tão complicada agora para todo mundo, esse momento de todo mundo ter que ficar em casa, essa incerteza com relação ao trabalho, incerteza de quando tudo isso vai acabar, incerteza se você vai pegar essa doença, se você não vai, se alguém da sua família vai ou não vai. Enfim, várias são as incertezas, né? E aí você ainda nutrir uma expectativa
que não tem, ou pensar que você tem um direito que você não tem, né? Isso vai te frustrar. Nesse momento é uma situação muito complexa, né? Muito complicada. Então, eu tenho tido um cuidado muito grande nesse sentido. Tenho tentado orientar nesse sentido, porque é muito difícil. E com relação ao LOAS também, já pegando o gancho para trocar o assunto que a gente ficou de falar, o LOAS. O LOAS, por exemplo, foi um benefício que esse ano nós começamos o mês de maio agora, né? Tivemos 4 meses, né, já aqui em 2020. E o benefício, o LOAS, ele foi o benefício que mais teve essas alterações, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz em março, quando saiu a lei que aumentou o limite de renda, né? Nós ficamos muito felizes, porque isso iria privilegiar pessoas que a gente sabe que precisam, né? E a gente sabe que uma renda familiar de R$ 250, né, por pessoa, às vezes é muito pouco. Se mora eu e outra pessoa, e só porque outra pessoa recebe um salário de R$ 600, 700, não quer dizer que a gente tem uma renda que possa, né, trazer a nossa subsistência. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de atenção no LOAS, porque a gente teve uma modificação de novo. O LOAS, então, em março, podia ser de até meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Quando veio a legislação que trouxe o auxílio emergencial, ele já, de novo, limitou a 1/4 do salário mínimo. Tá? Então, até dezembro, né, pelo menos o que foi o limite, até dezembro desse ano permanece 1/4 do salário mínimo, ou seja, mais ou menos R$ 250 por cada pessoa que facilitando, né? Que mora em uma casa. E também trouxe a possibilidade da antecipação de um valor. O valor aqui no LOAS é o valor do auxílio emergencial, R$ 600. Lembrando, LOAS é para pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 anos ou mais. Muita atenção também com relação ao LOAS. Não é porque eu requeri o LOAS que eu vou ter direito, né? Da mesma forma que a gente falou no auxílio doença. Então, atenção ao seguinte: se você é pessoa idosa, é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Porque você tem que comprovar a idade e mais ou menos comprovar a sua renda ali, demonstrar que a sua família tem aquela renda familiar que está dentro do parâmetro. Agora, se você é pessoa com deficiência, da mesma forma que lá a gente conversou sobre o auxílio doença, a gente vai ter que comprovar através de documentação médica, tá? Então, se você for requerer o seu LOAS, você precisa juntar elementos, juntar documentação médica que comprova que você é pessoa com deficiência. Também, além de comprovar a renda familiar. Tá? Então, também houve essa possibilidade de ter essa antecipação de R$ 600. Então, também é possível, mas desde que você demonstre que cumpriu os requisitos. Importante isso também. Muito verdade, doutora. Se vocês quiserem complementar nesse sentido, mas uma coisa só que eu esqueci de comentar é o seguinte: em que pese ter limitado até 31 de dezembro desse ano a 1/4 do salário mínimo, a lei ela trouxe algumas possibilidades, tá? Para que você aumente para até meio salário mínimo, tá bom? Então, assim, ela traz alguma coisa no sentido de você comprovar que você tem uma deficiência que te limita muito, que você de fato precisa, de repente você usa medicamentos, enfim, outras coisas que você vai precisar preencher. Mas é importante a gente só ter atenção nesse sentido, tá, gente? Que assim, tem que preencher os requisitos, tá? Então, separa a documentação médica, vê direitinho o que você tem aí de atestado médico, de relatório médico, dos exames que você fez, para quando for fazer o requerimento, tá? Tenta ao máximo, eu tenho falado bastante isso para as pessoas, tenta ao máximo, quando você for fazer o seu requerimento, juntar documentos. Porque a gente está fazendo agora um trabalho em que a análise é remota, né? De que não há essa perícia, não há esse atendimento presencial. Então, se você simplesmente fizer o seu requerimento sem juntar um documento médico que comprove, se é o caso de auxílio-doença ou se você está pedindo LOAS para pessoa com deficiência, você não vai ter essa antecipação ou até mesmo um benefício concedido, tá? Então, só um pouquinho de atenção nesse sentido,
porque eu acho que essas são as maiores dúvidas também. O pessoal fica um pouco perdido justamente pelo aquilo que a gente já conversou, né? Eu vou reiterar, da questão das informações que chegam, né? Que parece que basta que você tenha feito o requerimento, né? E não é bem assim que funciona. Até porque, doutora, nós estamos até com um caso semelhante e essa via, né, administrativa, remota, ela também tem, acho que a senhora chegou até a falar, né, a questão da lentidão. Não é imediato, não é rápido, porque o INSS já é lento por si só, né? Agora, imagina nesse período que estamos passando, né? E agora, outra dificuldade que nós estamos tendo aqui é em relação a laudos, porque eu não sei como está aí em São Paulo, mas aqui os consultórios não estão funcionando. Né? Então, nós estamos com essa dificuldade. E para juntar, né, no sistema, o laudo ele é uma condição extrema ali, né? Sem o laudo não está conseguindo. Eu falo assim, às vezes, a gente tem uma complicação que eu falo, às vezes os nossos legisladores parece que não estão vivendo na mesma realidade que a gente vive. Exatamente. Tem horas que a gente não entende. Porque tudo bem, eu entendo. Eu vejo também por um lado, porque assim, é complicado também a gente começar a sair por aí deferindo benefícios, principalmente o auxílio-doença e o LOAS para a pessoa com deficiência, porque assim, o benefício ele exige que você tenha uma deficiência, por exemplo, no caso do LOAS, ou que você tenha uma doença que está te incapacitando, né, de forma temporária para o auxílio-doença. Então, assim, é um requisito, são requisitos dos benefícios. E aí fica difícil também de a gente começar a conceder benefícios sem uma análise, pelo menos superficial disso tudo, porque é um dinheiro que é um dinheiro público. Exatamente. E aí, para a gente conseguir haver esse valor, é muito difícil, né? Porque a gente está falando de valores que geralmente estão ali no valor de um salário mínimo. São pessoas que necessitam desse valor. Não vão ter como pagar esse valor. O Estado não vai conseguir executar o valor. Né? Então, assim, é complicado também. Eu entendo também esse lado. Mas essa acho que tem sido também a maior dificuldade. As clínicas não estão atendendo. E mesmo os locais que estão atendendo, estão restringindo o atendimento das pessoas justamente por causa do Covid. Né? Porque também há o receio das pessoas que estão indo em hospitais, em atendimentos, né? E de repente fazer com que esse vírus se prolifere, né? Então também tem essa dificuldade. Mas uma coisa que tem sido uma saída é a questão do atendimento que os médicos estão fazendo também remotamente. A gente está vendo telemedicina agora, né? Até alguns hospitais públicos aqui em São Paulo eu tenho verificado que eles estão fazendo teleatendimento também. Não sei em outras regiões, né? Mas a gente tem começado a verificar essa movimentação nesse sentido também, inclusive com o envio de laudos, né? de relatórios médicos e, inclusive, de receituário médico também. Interessante, né? Doutora, mas é interessante, como o senhor me abordou, dessa questão dos laudos, da dificuldade de ter os laudos, né? Da dificuldade de... Também, não deixa de ser uma dificuldade de fazer esse requerimento, né, via meios digitais, mas gostaria de destacar, inclusive o Davi, ele até mencionou a questão de esclarecer os requisitos para a concessão desses benefícios. Ele falou que é muito importante isso aí. Porque realmente as pessoas, carecendo de informações, fazem os requerimentos de forma aleatória, né? Sem aquela técnica, né? Sem aquele cuidado, vão lá e fazem apenas, acho que essa é a intenção, fazem apenas um pedido. Vou fazer um pedido, né? Se colar, colou, em muitas ocasiões, quando em muitas dessas ocasiões as pessoas realmente têm esse direito. Então é bom deixar destacado que tem a importância do advogado nesse momento. Infelizmente nós temos muitos profissionais que se valem desse momento para tirar um certo proveito econômico, mas existem muitos profissionais também honestos, pessoas probas, que realizam um bom trabalho, e a importância desses profissionais na hora de orientar essas pessoas em realizar na confecção desse benefício, desse requerimento para
conseguir esse benefício. Então, é como a doutora mencionou, é muito importante, na hora de fazer esse requerimento, no caso do auxílio-doença, conseguir que o laudo médico, que o atestado seja preenchido de forma correta, como a doutora mencionou, demonstrando o tempo de reabilitação, demonstrando qual é realmente o problema. É aquilo que nós mencionamos quando os nossos clientes eles se deparam conosco. Ser todo o processo, tudo que você faz, no requerimento que você faz, seja administrativo, seja judicial, tem que ter provas, tem que ser algo concreto. Nós não podemos, inclusive o Código de Ética menciona isso, que nós não podemos estimular os nossos clientes a terem uma aventura judicial. Muito pelo contrário, nós temos que orientar essas pessoas a realmente confeccionarem um pedido, um requerimento de forma correta, para que elas venham gozar dos seus direitos. Essa é a importância do advogado. E como a doutora mencionou, ocorreu inúmeras alterações legislativas acerca do auxílio-doença diante dessa pandemia, mas especialmente do LOAS, que a princípio a lei foi aprovada uma lei que alterava o requisito de renda per capita, que passava para 2/4 de salário mínimo, mas por decisões do TCU ocorreu a suspensão desse requisito, voltando para ser 1/4. Ou seja, nesse imbróglio jurídico que nós acho que não compensa adentrar nesses pontos, hoje o LOAS, que tecnicamente nós chamamos de benefício de prestação continuada, mas o senso comum conhece como LOAS, que é um auxílio direcionado para pessoas idosas, acima de 65 anos, e pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência. Hoje, um desses requisitos é que possuam uma renda de 1/4 de renda per capita. Então é importante observar essas questões. Para as pessoas, como a doutora mencionou também, para as pessoas que são idosas, realmente é um pouco mais fácil de se comprovar. Mas eu queria comentar uma situação que nós passamos recentemente no escritório, em que um cliente, ele deficiente, tinha seu problema mental, ele morava apenas com a sua mãe, e a sua mãe, devido à deficiência desse filho, não conseguiria trabalhar. E foi uma pessoa simples. E morava só ela, só essa pessoa, essa mãe e esse menino com deficiência. Porém, esse menino com deficiência tinha uma irmã que morava com a avó. E olha como é importante as pessoas serem orientadas para não cometerem esse tipo de erro. Até quando também forem realizar o requerimento. Porque em determinado momento, essa irmã desse menino, ela adquiriu uma certa idade, começou a trabalhar e ela, de certa forma, preencheu, informou algum dado governamental que, na verdade, foi assinada a carteira dela, e a partir daí os dados já foram cruzados com o sistema da Receita, o sistema do INSS. Como se fosse até automático, né? Pois é. E o que ocorreu foi que esse requisito de renda per capita ele foi jogado por terra, porque a partir do momento que foi assinada a carteira dessa irmã desse rapaz, a renda per capita foi lá para cima. Então eles perderam o direito ao benefício. Nós fizemos uma defesa administrativa porque, a bem da verdade, essa menina, ela não morava com a mãe. Ela tinha mudado, né? Ela estava ela morava com a avó, por estar mais próxima do trabalho. E nós fizemos uma defesa, graças a Deus a defesa foi bem fundamentada. Nós comprovamos que a menina não estava morando com os pais, com a mãe, no caso, o irmão, e o benefício ele foi restabelecido. Então são nuances dessas aí que ocorrem em muitas ocasiões, e em muitas ocasiões os benefícios são negados. E é o que está acontecendo agora, doutora, em relação ao auxílio emergencial. Porque muitas pessoas estão tendo esse conflito de dados, que aí fica dados inconclusivos eternamente, uma análise que não tem mais fim, a análise aí, Por quê? Porque geralmente 2, 3 membros da família
estão fazendo aí o cadastro, aí a renda não bate, né, passando o limite proposto, né, o requisito, né? Ou seja, essa questão de renda, e hoje existe, claro, né, as formas, os meios, né, de subornar o sistema, de esconder, mas quando a carteira é assinada, né, o empregador, ele lá na fonte faz todos os descontos, né, aí é complicado. Pois é, doutora. Deixa eu falar. Perdão, pode prosseguir. O que eu falo bastante nesse sentido é que, assim, a gente tem que ter um cuidado que o LOAS, ele é um benefício assistencial. Então, o benefício assistencial justamente é para aquelas pessoas que não têm como manter a sua subsistência, né? Então, assim, é importante também a gente ter esse cuidado, porque às vezes a gente vê o pessoal falando assim, eu quero aquela aposentadoria que eu não preciso contribuir. Gente, não é uma aposentadoria, ele é um benefício para quem de fato precisa, né? Não estou dizendo que de repente a pessoa não precisa, tá? Mas assim, de repente ela tem uma renda que ela não precisa do benefício. Lógico que a gente sabe que de repente o valor de um salário mínimo vai compor a renda e vai auxiliar. Mas a finalidade desse benefício é ajudar pessoas que de fato precisam, né? Que estão na linha da pobreza mesmo, né? Não é para qualquer um. Então também a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente tem também essa questão do pessoal mascarar um pouco a questão da renda. Exatamente. Né? E aí, acontece alguma coisa que o próprio sistema pega, porque assim, esses sistemas eles são conjugados. Tem que ter atenção nesse sentido. Né? A Receita Federal ela está conjugada com o INSS, que está conjugada agora com a questão do E-Social, que está tudo ali dentro. Está né? tudo ligado, né? Para poder mascarar é difícil. Estão ali justamente para isso. Né? Então a gente tem que ter um cuidado nesse sentido. Né? O que eu sempre oriento as pessoas. O benefício assistencial é para quem precisa da assistência. Quem não precisa da assistência também não é dinheiro fácil, tá? LOAS não é dinheiro fácil, porque às vezes a gente acaba tendo essa complicação de receber um LOAS para quem precisa justamente por causa disso, né? De pessoas que acabam se valendo para obter uma renda aí que não faz jus. Né? Então, eu também sou muito combatente nesse sentido. Eu não gosto de ajudar pessoas que querem obter o LOAS sem precisar do LOAS, porque eu ajudo muitas pessoas que recebem o LOAS e que às vezes o LOAS é a única renda da família, né? Mais do que isso, a pessoa recebe o Bolsa Família, né? Então, assim, é muito complicado. São situações muito complicadas. Então, eu sou muito sentido. Mas, doutora, eu não sei como que é aí em São Paulo, mas aqui no Espírito Santo, o assistente social vai até na casa da pessoa, eles olham os móveis. Já teve caso da pessoa ter televisão de plasma e ser negado o benefício. E Fala no LED. LED. E ser negado o benefício, porque tem uma televisão, né, boa, grande. Aí lá no relatório, tem uma televisão grande, boa, e tem geladeira, né, uma geladeira... Se tiver essa inox que fala, aquelas geladeiras que parecem mais um guarda-roupa, né? Então, aqui a fiscalização é bem rígida e eu até acho interessante isso para evitar esses casos que a senhora está falando, né? Pois é, o interessante é o seguinte, que realmente nesse momento de coronavírus, seria bom, eu lembro de ter visto isso na lei, de alguns comentários sobre a boa-fé das pessoas ao requererem esse benefício, né, diante da comprovação, né, diante dessa situação não serão condenados por litigância de má-fé, uma fé processual, mas tem muitas pessoas que elas correm atrás de benefícios. Essas pessoas não podem ouvir que vai ser concedido um benefício X. E essas pessoas elas vão atrás desses benefícios e acabam se enrolando com as próprias pernas, porque começam a prestar informações e que lá na frente acabam se confrontando e esse benefício acaba sendo, em muitas ocasiões, negado. Outro ponto importante, doutora, mencionar também, é que, pegando esse gancho do que eu estava mencionando sobre essa questão da boa-fé, o INSS, ele não está...
dormindo. Vamos falar assim, ele também não é sonso. Ele também não é ignorante. Pode ocorrer em chegar um momento que talvez essa pessoa que seja com auxílio-doença, aí a pessoa faz o requerimento de auxílio-doença, que quebrou o pé, mas depois tira foto no Facebook e tá jogando bola lá na praia. Não é? O brasileiro faz muito disso. O brasileiro é um ser assim, muito criativo. Ou fazem um requerimento do SUS e tocam a vida como se nada tivesse acontecendo. Pode ocorrer em determinado momento do INSS verificar essa fraude e ele vir a cobrar todo o tempo em que ele entende que subsistiu essa fraude. Mas foi até o que aconteceu nesse caso que você acabou de falar. Esse caso que nós mencionamos. Esse caso do Loas, doutora, foi assim. A pessoa recebeu 3 anos praticamente, quando o INSS descobriu que essa irmã dele estava de carteira assinada, ele pediu todos os valores de 3 anos, deu em torno de 40 mil. Pois é. Em torno de 40 mil reais. A pessoa chegou no escritório desesperada. O que eu vou fazer? Como que eu vou devolver nesse valor? E realmente é muito delicado, né? Pois é, fica a dica, né, de que se você não tem direito ao benefício, então é melhor não requerer. É melhor deixar para quem precise, né, do benefício. Doutora, nós estamos caminhando para 1 hora de live. Já? Já. Eu cheguei tarde. Eu nem perguntei a ela do sistema. Você perguntou do sistema? Meu INSS. Nós conversamos um pouco. Cheguei, aqui, eu me atraso até em home office. Para chegar aqui no quarto, eu me atraso. Passar pela sala, assim, passo pelas crianças. Sair da sala pro quarto, né? Pega trânsito. Até aqui eu me atraso. Mas, doutora. Só duas não, pode falar. Que eu acho que são importantes. Que assim, tem uma coisa muito interessante com relação a quem está com um contrato de trabalho suspenso. Quem está com contrato de trabalho suspenso, por causa do coronavírus, em decorrência desse programa que o governo liberou, a gente precisa entender o seguinte: se não há prestação de serviço, não há recolhimento de INSS. Tá? Então, se a empresa não vai recolher esses 2 meses, porque o máximo que a gente tem agora da previsão são 60 dias, então 2 meses, não vão ser contabilizados como tempo de contribuição para qualquer finalidade. Tá? Então, quem tiver em contrato suspenso, é interessante fazer a contribuição na forma de facultativo. Tá? Isso é simples. Você entrando no site do INSS, você consegue emitir a guia. Não é tão difícil assim fazer. Tá? Então, é bem simples, mas também se tiver alguma dúvida com relação a isso, a gente consegue tirar aí depois da live. E até eu estou pensando em fazer uma série de vídeos nesse sentido nas próximas semanas, no meu perfil, para explicar algumas coisas um pouco mais pontuadas, porque o pessoal tem ficado com muitas dúvidas nesse sentido. Verdade. Outra questão, o INSS ele estendeu esse trabalho remoto, a questão da suspensão do atendimento presencial, por hora até o dia 22 de maio. Tá? Então, até o dia 22 de maio permanece nessa forma, que não há atendimento presencial também. E uma última questão também que eu queria pontuar no sentido de que tinha uma MP, que é a 905, que ficou conhecida muito pela questão do contrato verde e amarelo. E nessa medida, ela trazia que o acidente de trajeto não era mais considerado acidente de trabalho. Né? Então, não dava estabilidade disso. E como ela não foi convertida em lei, acho que em decorrência até pela questão da pandemia, que todo mundo estava muito focado nisso e esqueceu, né, de pensar nisso com mais calma, ela não foi convertida em lei. Então, o acidente de trajeto voltou a ser considerado acidente de trabalho. É uma questão interessante, porque se de repente acontecer, né, esse acidente de trajeto aí de casa para o trabalho, do trabalho para casa, a pessoa vai ter direito ao benefício acidentário. E isso é bom por alguns motivos, né? Com a reforma previdenciária a gente teve uma redução do valor, mas se o benefício é acidentário, não. Então é importante nesse sentido. E também pela questão da estabilidade no trabalho, de 12 meses aí depois que a pessoa volta do benefício que ela recebeu no INSS. Então eu queria só chamar a atenção nesse sentido, porque são coisas que
são simples, né? Mas que é importante a gente saber também. E aí, se ficar mais alguma dúvida, aí o pessoal quiser aproveitar, daqui a pouquinho a live acaba, mas se eu puder tirar mais alguma dúvida aqui, e eu fico já, desde já, à disposição para quem tiver dúvidas e quiser encaminhar, a gente responde depois, posteriormente, aí pelo direct, ou de outras formas que a gente vai conversando. Tá ok, doutor. Nós estamos já caminhando já para o fim, daqui a pouco, a qualquer momento, o Instagram dá um lockdown na gente. Pois é. Pois é. Não, queria agradecer a participação de todos aqui. Algumas pessoas entraram, outras pessoas saíram, mas quem iniciou ainda está com a gente. A Hélida, a Lorena Andrade, a Leda, um abraço a Edna Vieira, Edna, a Adriana Oliveira Nascimento, isso, Fernando Ramos e Davi Vieira. E eu já desde já convido a todos, convido a doutora também. Davi Vieira, nós iremos fazer uma live na semana que vem, só queria confirmar a data, certo? Ele trabalha no RH, então a gente está iniciando um projeto de tentar, de certa forma, trazer algum diálogo também, de forma multidisciplinar, porque nessas conversas nós conseguimos também extrair inúmeros pontos, inúmeras nuances de direitos que as pessoas poderão vir a ter, né? Ou já tem, e vai ser muito legal. Já convido todo mundo, convido a doutora a participar. Davi Vieira, ele faz um excelente trabalho. Tem um comentário aqui da ver se vai dar tempo, né? Da de Oliveira, né, que ela falou que aconteceu isso na empresa que trabalha, o rapaz acidentou indo para a empresa e agora está encostado. Olha, ao meu ver, essa alteração legislativa, ela realmente era prejudicial ao trabalhador. Eu não gostava dessa alteração. Ia trazer muito. Ia vir para o nosso no campo, né? Ia vir para a área trabalhista, doutor. Mas, de certa forma, né, não foi votada e permaneceu dessa maneira. Mas o Adriano, ele está encostado pelo STS, está recebendo tudo certinho. Ó, o Tonico Vieira entrou. Mas, doutora, eu queria deixar esse encerramento aqui com a doutora falando as suas considerações finais. E desde já convido novamente, na semana que vem, você que está nos acompanhando, siga o perfil, estaremos iniciando uma série de lives, não apenas no campo jurídico, no campo do direito, mas também tentando abordar algumas outras áreas, a área da saúde, exatamente, a área de RH, de recursos humanos, proporcionando para você que nos segue uma maior informação e, de certa forma, uma ajuda. Tá ok, doutora? Suas considerações finais. O Souza Personal entrou, nosso vizinho aqui, ó. Bem-vindo. Bom, eu queria agradecer novamente o convite. Gosto muito de participar de lives. Eu acho que a gente aproveita para contribuir com o que a gente sabe, aprender com as experiências, né? E trazer um pouquinho de conhecimento para quem também está nos acompanhando. Como eu falei também no começo da live, esse também é um dos papéis do advogado. Eu acho que agora, mais ainda, né, trazer essas informações que de fato são corretas, né, bem esclarecidas, para poder de fato ajudar as pessoas. Então, eu agradeço muito a participação de todos, né, quem assistiu, quem acompanhou aí, quem participou. Doutora, 20 segundos, hein? Opa, então tá acabando. E só falar para o pessoal acompanhar aí o perfil com as novas lives, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Ok, obrigada, um abraço, gente. Acabando. Gente, já foi um prazer, obrigada, gente. Obrigado pela participação de todos, tá bom? Beijo. Doutora, te agradeço também. Obrigada, até a próxima. Doutora. Tchau.